estamos iniciando a nossa aula número 162 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos, segundo o Espiritismo. Estamos acompanhando aqui o bloco As Pegadas da Fé, de Moisés no Monte Sinai até as Eclésias de Paulo. E ao longo desse trabalho estamos analisando o personagem Paulo, Saulo antes, Paulo depois. Avançamos, chegamos à sua conversão, chegamos aos seus princípios já evangélicos e hoje vamos nos ater à doutrina paulina. Eu confesso a vocês que esse ponto é muito difícil. Eu terei que trabalhar dentro da melhor didática, embora ele seja muito difícil. A análise da doutrina paulina, ela em si mesma, como ele colocou, o que significa e o que o Espiritismo acha da doutrina paulina. Teremos também, portanto, duas óticas a serem apresentadas. Uma estritamente à luz da interpretação sensu estrito da doutrina paulina, e outra à luz da doutrina espírita, do espiritismo. Então, vamos caminhar com esses fatos. Bom, o que consigna a Paulo, o que é de importante, ele criou uma nova lei, que ainda não tinha sido criada por Jesus, que é chamada a lei da fé. A lei da fé. Essa lei da fé está muito bem explicitada em Romanos 3, versículos 1, 31 e 28. Vamos ler esses versículos. Diz Paulo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando ele diz sem lei, é sem a lei mosaica, não está na lei mosaica. É uma nova lei. Essa nova lei é um ato de justiça de Deus. Como também a lei mosaica foi, mas é um novel ato de justiça de Deus. E esse novel ato de justiça divina é testemunhado também pela lei propriamente dita mosaica e pela lei dos profetas. E a base de tudo isso é: todos pecaram. Todos são pecadores. Ele vai para o pecado original. E carecem, portanto, da glória de Deus, né? Da justificação junto a Deus. Caminhamos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, porque não há distinção. Então, essa nova lei, ela tem um modelo, tem uma base, tem uma fundação. Essa fundação que ela se assenta é Jesus. Então, a lei da fé, estendida agora, a lei da fé em Jesus, ao se adorar Jesus, ao se crer em Jesus, a pessoa Jesus, o Espírito Jesus, segundo Paulo, haverá uma grande transformação em todos aqueles que seguem esse princípio. Serão sendo justificados gratuitamente por sua graça, quer dizer, a justificação é um estado em que o homem se aproxima de Deus e começa a gozar da mesma natureza divina, embora não seja Deus. Participa da natureza divina, é um estado de felicidade, de bem-aventurança. Então, alcançando a bem-aventurança, alcançando a felicidade, que é a justificação, de forma gratuita, quer dizer, sem nenhum ônus, sem nenhuma obrigação maior, por uma graça, quer dizer, uma concessão que Deus faz ao indivíduo, mediante que a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ao se ligar pela fé em Cristo Jesus, provoca-se a redenção, e essa redenção traz como efeito
a graça, que é uma concessão de Deus, e mediante essa graça, o indivíduo entra no processo de justificação ou bem-aventurança. A quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus, como meio de obter o perdão, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Muito bem. Então, a partir desse toque mágico da fé em Jesus, todo o nosso passado é desconsiderado. Nós não temos mais passado. Todos os nossos erros são suprimidos. Nós não temos mais. Todas as nossas ações erradas, equivocadas, desaparecem, porque nós somos sagrados em Jesus. E aí se estende a grande milagre da fé. Onde, pois, a vaidade e a ostentação foi de todo excluída pela lei? Que lei? A lei e que obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, vocês estão acompanhando, não é uma coisa simples, mas a polarização, o finalismo de Saulo, ou de Paulo, no caso, é a lei de adoração a Jesus, que é a lei da fé. Concluímos que o homem é justificado, bem-aventurança, pela fé, exatamente, independente das obras da lei, quer dizer, ele não precisa seguir os preceitos e obrigações da lei mosaica. Eu suponho aqui que a lei mosaica ela tem os artigos civis, penais, agrários, financeiros, enfim, ela foi modificada para se estruturar num verdadeiro código social para os judeus. Mas a verdadeira lei mosaica, os prefácios, essa é a lei divina, sagrada no Monte Sinai, através do Decálogo, ou 10 mandamentos. Essa não pode ser modificada, que é uma lei divina. Então, parece que ele desconsidera esses aspectos escritos pelo homem e que são consignados na lei mosaica. Independente das obras da lei. E, porventura, Deus é somente dos judeus? Ele questiona. Né? Não. Também dos gentios. É dos gentios, sim, também dos gentios. Visto que um Deus é um só, o que justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Quer dizer, os judeus tinham feito um pacto, Abraão tinha feito um pacto com Deus para cortar o prepúcio dos meninos varões no 8º dia. Então, todo varão tinha o prepúcio cortado. Esse era o pacto abraâmico, era o pacto da circuncisão. Mas, nesse momento, esse pacto é superado pela fé em Jesus e pode ser estendida a fé em Jesus para os circuncisados e para os incircuncisados, judeus e pagãos. Ele dá um caráter ecumênico para a fé. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E que lei é essa que ele quer confirmar? É a lei ligada à justificação que ele pretende expor e alcançar os seus objetivos maiores. Bom, como vocês viram, não foi muito fácil isso. Vocês devem ouvir essa aula algumas vezes, tá? Porque ela é muito densa. E as outras serão assim. Vamos fazer a interpretação da fé paulina à luz da doutrina espírita. Agora fica mais claro. A filosofia espírita, em razão da riqueza dos conhecimentos sobre a vida espiritual, a reencarnação como defluxo da interação do livre-arbítrio com a lei da causa e efeito, e ambas submetidas à lei da justiça, do amor e da caridade, permite uma análise lógica e racional da doutrina salvacionista paulina, da lei da fé construída por Paulo. Vamos fazer a interpretação. Vamos voltar. Romanos 3,21. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Muito bem, isso que ele diz. Sem lei manifestou-se a justiça de Deus. Aí nós indagamos, como pode haver justiça sem lei? Justiça, por definição, é a conformidade com o direito.
a virtude de se dar a cada um o que é seu. Isso que é justiça. É consignar os direitos àquele que tem direito. Isso é ser justo. Isso que é justiça. No Espiritismo, a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Exatamente. Ou a grande justiça, não fazer ao próximo aquilo que não quererias que vos fizesse. Isso que é justiça no Espiritismo. É consignar o direito de cada um. E lei? O que é lei? Lei estabelece ou determina esse direito. Quer dizer, enquanto a justiça ela torna conforme o direito de cada um, aquilo que ele tem direito, a lei determina qual é o direito de cada um. Eu tenho que determinar o direito para colocá-lo em conformidade com a justiça. Eu não posso ter a justiça sem lei. A lei é que determina isso. São as leis. Leis da propriedade, aqui hoje em dia é lei, uma série de leis do Código Civil e tal, e essas leis é que determinam o ponto de ação da justiça. Bom, portanto, nós temos que avançar nessas críticas. Exemplo, lei determina o direito à propriedade, é uma lei. A justiça reconhece esse direito, não é isso? Lei que determina o direito à herança, a justiça reconhece esse direito. Lei que estabelece restrições contra determinadas ações prejudiciais ao outro no Código Penal, calúnia, difamação. A justiça é que limita essas ações. Então a lei define o objeto do direito e a justiça exerce esse direito. É isso que eu aprendi. É isso que a doutrina ensina. Como a lei sem justiça, como a justiça sem lei, eu tenho que entender o que Paulo está dizendo, porque ele não está dentro desse sistema espiritista. Mas nós vamos ter que entrar. Essa é a nossa função. Qual, então, a justiça sem lei que Paulo alude? É a justiça de Deus que confere por herança a fé, tendo em vista a filiação divina do homem. Então, há uma justiça em que todos nós herdamos, como filhos de Deus, a herança divina e passamos de uma geração para outra. Essa herança divina que passa de uma geração para outra, que constitui um legado de uma geração para outra, essa herança é algo imanente em nós, é algo dentro de nós, é algo que foi criado quando nós fomos criados em espíritos, que é a fé. A fé é uma condição inata. Portanto, Paulo diz que é uma herança, mas o Espiritismo vai estabelecer isso como uma condição intrínseca à criação. Não é uma herança, é uma propriedade inerente à criação do Espírito. Isso que é a fé. Então, essa é uma justiça. Deus consignou a gente a fé. Mas não há lei. Essa lei não existiu, porque foi criada em nós já inatamente a fé. Nós não precisamos legislar. A fé está em nós. O Espiritismo. O critério da verdadeira justiça para o Espiritismo afirma que é o querer-se para os outros o que se não quereria para si mesmo. Isso tem Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 875 e pergunta 876. Em Paulo ocorre um novo e inédito direito sem lei, outorgado ao homem pela fé em Jesus, aqui dizer. Aí Paulo ele se desborda. Enquanto a fé em nós é inata, mas a fé em Deus, porque reza o Espiritismo que a primeira lei das 10 leis divinas é a lei da adoração. Quando nós fomos criados como espíritos, Deus registrou na nossa consciência de espíritos a adoração a Deus.
o conhecimento de Deus. Então, de fato, a nossa fé vai se dirigir a algo que está dentro de nós, inatamente, que é a concepção de Deus, da existência de Deus, pelo menos. Mas Paulo, ele transborda, ele sobreleva isso e foca esse fato em Jesus. Ele faz uma adenda. Ou seja, em Paulo ocorre o novo e inédito direito, sem lei, outorgado ao homem pela fé em Jesus. Então, nós vemos que Paulo está criando coisas que Jesus não falou. Ele não disse para ser adorado, isso não consta. Não consta. Mas Paulo, como nós vimos nesse processo de conversão, e antes mesmo dele, é um homem temperamental, um homem emotivo, é um homem de uma afetividade que se exacerba, de um humor que sobe de uma forma muito agressiva, é um homem temperamental por consciência. Então, todo esse sistema afetivo de Paulo, esse humor de Paulo, essa carga dele emocional é jogada para cima de Jesus, no sentido de achar que Jesus será a sua salvação. Aí ele confunde a pessoa com a obra, o Criador com a criatura, o que escreveu com o texto. Jesus é o personagem mais puro jamais encarnado na Terra. Nós temos por ele, inclusive, a convicção que foi ele que produziu o Espiritismo. Está em João 14, para quem quiser ler. Mas a obra dele, os evangelhos dele, esses que nós temos que nos ligar no dia a dia, é o código de ensinamento moral que nós devemos seguir. Eu posso adorar Jesus e não seguir o ensinamento moral? Então não serei o seguidor de Jesus. Porque ele já diz, a gente repete sempre, é bom, porque chamais Senhor e não façais o que eu digo? Quer dizer, porque me chamam e não fazem o que eu digo. Eu quero que vocês façam, que vocês sigam, que vocês percorram essa estrada da vida calcada nos meus ensinamentos morais e pratiquem. Isso que para mim é validado. Eu quero uma fé que traga obras, não uma fé que fique acrisolada na adoração. É difícil, mas nós não temos outra forma de andar. Eu não tenho outra forma. Definidamente eu não tenho. A coisa é difícil. A questão é espinhosa, pois o Espiritismo aponta com a lógica da razão e que mais à frente dará lugar à fé raciocinada, que é a fé baseada em fatos, e que se assenta no axioma: toda causa gera um efeito. Causas inteligentes, efeitos inteligentes. A grandeza do efeito está na potência, em razão direta da potência da causa. É isso que Allan Kardec disse. A natureza é efeito da criação, e a criação é Deus. A fé entra assim baseada nesses fatos, nos fatos naturais. A vida, a beleza, a diversidade, a harmonia, o equilíbrio, que assim revelam o quê? A criação. E quem fez essa criação foi a causa primária, a inteligência suprema, é Deus. A minha fé está raciocinando em cima desses fatos que eu observo dentro desse raciocínio axiomático. Então, consolido a minha fé. Eu gosto sempre de dizer isso. Muitos dizem, eu tenho fé, eu creio. Mas no Espiritismo, você tem fé e crê, mas você sabe da fé. Você pode crer que um corpo cai pela lei da gravidade. E essa queda se processa aqui, no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Cai. É a força da gravitação universal. Você crê que o corpo cai. Mas quando você explica e argumenta que o corpo cai por uma força que atrai ele para baixo, com a velocidade de 9,8 metros, aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, você sabe desse fato. Você explica. Então, entre crer, que é uma convicção que você tem, que é a sua fé inata, e mais um passo sobre a fé inata, que é a razão que se sobrepõe
encaixando essa fé inata e dando um sentido de consistência e de argumentação que é a fé raciocinada. É essa que é a nossa fé. E essa fé ninguém pode mexer. Por isso que diz Allan Kardec, fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. A nossa fé vai enfrentar a lógica e a razão a todas as épocas da humanidade. A nossa fé não está engessada em dogmas nem em liturgia. Então, Paulo acena a Deus, acena a fé dirigida a Jesus. Essa é a grande criação de Paulo. Fica pelo exposto a diferença entre a fé de Paulo e a fé raciocinada, proposta pelo Espiritismo. Entretanto, não se pode desacreditar Paulo por conceber a fé como um direito inalienável do homem. Não. Nós também achamos que a fé é um direito inalienável do homem, é inata. Porque a experiência da fé é algo individual, personalíssimo, revestes de uma única potência do Espírito, Muito bem. Então, essa questão da fé chega a um determinado momento que nós temos essa argumentação, mas a vivência da fé, a experiência da fé tem algo de transcendente também. Tem algo de transcendente. Tem algo que vence o estado de consciência do indivíduo e sobe como uma força espiritual. Então, nós respeitamos a transcendência da fé, na medida que ela emana do próprio Espírito, ela é uma criação do Espírito. Então, existe essa fé, sim. Existe essa fé singela entre pessoas simples também, ignorantes, mas que têm uma fé. Ele não explica um argumento aqui como nós, do ponto de vista intelectual, mas exerce essa fé do jeito deles, a fé inata, eles agem e têm o seu bom senso. Então, nós não podemos coimar de Paulo essa ideia da adoração a Jesus, que foi um desejo dele, né? Uma prática dele. Nem escoimar a fé como algo também que transcende. O que nós podemos aconselhar é que a fé inata ela tem que ser trabalhada, instrumentalizada para as nossas ações no bem, para solucionar os nossos problemas, para Deus, sobretudo, porque Deus é que regula. Os espíritos são subordinados de Deus, eles não têm o poder de Deus. Qualquer espírito que vocês pedirem uma graça, essa graça estará condicionada à autorização divina, à lei divina. Se não estiver sob a égide da lei divina, esse espírito não realizará nada. Então, nós espíritas propomos muito mais Deus que os intermediários, que são os outros espíritos, os santos da igreja, seja quem for. Então, tudo converge para uma força única e maior, que é Deus. Daí a nossa crença monoteísta. Agora, Paulo diz do caráter hereditário da fé no espírito, da fé, que a fé estaria sendo passada hereditariamente. Mas no Espiritismo, essa visão é substituída pela condição inata no homem. Ou seja, o espírito, no momento de sua criação, teve gravada na sua consciência a concepção de Deus e, por consequência, a fé que a ele é dirigida. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz, pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Da consciência. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos hoje. Eu sei que é difícil, mas eu estou tentando levar vocês de uma forma plausível. Vocês entenderam bem a visão de Paulo. É uma nova lei, a lei da fé consignada ou dirigida a Jesus, que redimirá todos, de todo mundo, todos os pecados, gentios, pagãos, judeus, seja quem for. Passará assim, não gosto de falar essa palavra, mas passará um esquecimento em todas as ações pregressas. O homem não é mais responsável pelas suas ações até o momento que adota Jesus. Quer dizer, o que ele fez antes de Jesus, previamente de Jesus, se fez o bem, se fez o mal, os efeitos e as consequências não lhe afetam mais. Houve uma espécie de milagre real, uma revolução de 360 graus na sua vida, e Jesus explicará e dará tudo aquilo que o homem propõe.
o que justamente não casa com a doutrina espírita. De toda forma, louvemos a Paulo pelo seu esforço, porque temos que entender que ele não tinha esses conhecimentos que hoje nós temos. Preste atenção, ele não tinha esses conhecimentos que hoje nós temos. Ele não tinha esse estudo que hoje nós temos. Isso já data de 1000 e poucos, 2000 anos atrás, praticamente. Há 2000 anos atrás não havia o espiritismo, não havia experimentação mediúnica, não havia mediunidade, não havia os estudos da filosofia espírita, não havia comunicação regular e sistemática e pesquisa, investigação dos espíritos, do mundo dos espíritos e da sua interação conosco na Terra. Então, louvemos a Paulo dentro das suas limitações. Dentro das suas limitações, ele fez. Mas ele não vai responder efetivamente por tudo, porque virá conhecimentos, e chegaram a conhecimentos de fato muito mais avançados que ele. Portanto, terminamos essa primeira aula, calcada na Epístola de Paulo aos Romanos, e vamos continuar assim, buscando então a herança que Paulo vai nos legar. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Jesus e do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado.